tá? E para deixar claro, eu sou melhor com bisturi do que com as palavras, tá bom? Certo? Mas muito obrigado pelo convite. Então, vamos falar um pouquinho de como nós perdemos os limites com os procedimentos estéticos, tá? Eu acho que todo mundo está acompanhando o noticiário, né? Que hoje, essa semana a gente perdeu mais uma paciente, uma vida com procedimentos estéticos. E só para deixar claro tudo que está acontecendo, será que essa pessoa que perdeu a vida, se ela tivesse conhecimento dos riscos que ela estava correndo, fazendo esse tipo de procedimento, com o material que estava sendo usado, ela teria feito o procedimento? E mais importante ainda, será que o profissional de saúde ou outro profissional que fez o procedimento, diante de tudo que tem de informação no mercado a respeito de material, a respeito dos procedimentos, ele teria feito esse procedimento nessa paciente? Então, eu acho que isso aí fica um pouco para a gente pensar. Bom, e essa frase aí, para mim, ela mostra muito, um pouco do que a gente está vivendo nesse momento, né? Que é o efeito Dunning-Kruger, que fala: muitas vezes a ignorância é tão grande que as pessoas não sabem que estão errando e até acreditam que estão certas, tá? Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Márcio, tenho mais de 21 anos como cirurgião plástico, tá? Tenho mais de 5.000 procedimentos realizados em cirurgias de face, mais de 1.800 cirurgias de face completa, tá? E sou especialista em cirurgias de face. Bom, e um problema que tem hoje, eu falo pensando em relação a se tornar uma referência em algum segmento, é o que começa a aparecer no nosso consultório. Hoje, praticamente, eu recebo muitas das complicações que tem na região, viu? De Berlândia, de outros estados e até de outros países, tá? Fruto de complicações, viu? E o que eu acho que está acontecendo muito hoje é que as pessoas estão muito informadas e têm muito pouco conhecimento. Praticamente o conhecimento, ele nos traz uma prudência, nos traz um bom senso e traça nossos limites. Já a informação não, são dados, né, soltos, né, que às vezes não vai ter importância nenhuma. Mas o conhecimento, ele dá as bases para a gente fazer qualquer coisa que a gente queira. Então, só para entender o que a gente está vivendo hoje, esse processo, eu vou começar lá de trás, quando eu comecei na minha vida profissional, tá? E nos anos 2000. Bom, naquela época, praticamente os procedimentos estéticos estavam na mão dos cirurgiões plásticos e dos dermatologistas. A invasão de outros profissionais nos procedimentos estéticos era muito pequena, mas a maioria das invasões que tinham, elas eram feitas por profissionais médicos. E nessa fase, nessa época, a gente via que as complicações, elas eram menos graves do que a gente está vendo hoje, sabe? Agora, quando teve outra invasão, a coisa mudou um pouquinho, tá? E em relação à formação, praticamente a gente, a formação na residência médica, onde que a gente buscava conhecimento vinha de uma residência médica. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, para mim, que a minha paixão a parte de face, para mim começar a operar uma cirurgia de face, eu fazia os 6 anos de medicina, fazia mais cirurgia geral, 2 anos de cirurgia geral e mais 3 anos de cirurgia plástica. No último ano de cirurgia plástica, a gente começava a operar a face. Não era no início, tá? Então a gente levava muito tempo para adquirir esse conhecimento, adquirir a base para a gente pensar em colocar a mão na cirurgia de face. E fora da residência médica, a busca por conhecimento ela se dava mais a partir de livros, né, estágios e outros serviços. Só para vocês terem uma ideia, quando lançou a parte de videoendoscopia na cirurgia plástica, e a gente não tinha nenhum curso direcionado para esse tipo de procedimento. E praticamente a gente via nos congressos o que estava agradando mais a gente. A partir do momento que vocês viam as novidades que apareciam nos congressos, a gente procurava os profissionais que estavam realizando e pedia para fazer um estágio, se ia ter algum curso, alguma coisa, e ia direto até lá. Então, adquirir conhecimento naquela época era caro. A gente andava muito, sabe? E
dependia muito, às vezes, da boa vontade de outro profissional, de te aceitar no consultório dele, de te aceitar no centro cirúrgico e de querer te ensinar. Nessa época, quando a gente vê do ponto de vista dos nossos pacientes, era um paciente ele era muito pouco informado. Praticamente a informação que ele tinha a respeito de procedimentos, ele vinha da televisão, né? Ele vinha de revista. E quando chegava um paciente, na época existia até a revista plástica, quando chegava um paciente com a revista plástica no corpo debaixo do braço no consultório, você colocava a mão na cabeça e falava assim, meu Deus do céu, o que que vem? Tá? E os procedimentos estéticos, eles eram pouco acessíveis na época. Geralmente eram muito caros e às vezes estavam concentrados nos grandes centros, né? E cidades pequenas geralmente não tinha tantos profissionais que faziam esse tipo de procedimento. Bom, e nessa época surge a rede social. A rede social não, a internet, né? Ela começa a aparecer no cenário e ela traz, só que ela era muito pouco acessível. Eu acho que muita gente conhece a internet de escada, né? A dificuldade que era para acessar e o preço que era, né? E na época, praticamente ela era para entretenimento e contato pessoal. Mas para a gente, da parte médica, começou a ter acesso às grandes bibliotecas. Apesar que quando a gente fala em cirurgia plástica no mundo, o Brasil ele é um dos grandes formadores de conteúdo, né? Então a gente não precisa sair tanto do Brasil para ter um conteúdo bom em cirurgia plástica. Bom, mudando de período aqui agora, nessa fase, cheguei entre 2010 e 2015, tá? Começa o programa Mais Médico, e aí teve a abertura de muitas faculdades, muita faculdade de medicina, tá? E aumentou muito o volume de novos médicos, e as vagas de residência não acompanharam esse volume a mais de médicos no mercado. Então a residência ficou cada vez menos acessível, tá? E só para vocês terem uma ideia do que a gente vivia, em 2000, quando eu formei, lá, formava em torno de 12 mil médicos por ano. Hoje a gente forma em torno de 32 mil médicos por ano. E com formação questionável. Muitas faculdades não tem nenhum hospital, não tem nenhum centro de treinamento para esse médico. Já em relação ao paciente, nessa época começou muita geração saúde, né? O cuidado com o corpo, o bem-estar, e o paciente ficou mais informado, né? E teve um aumento da busca por procedimentos estéticos. Só para vocês terem uma ideia, nessa fase aí, o Brasil chegou a passar os Estados Unidos em número de procedimentos estéticos. Com relação à internet, já em 2007 a gente teve acesso já por via celular, já ficou, ela ganhou popularidade, né? E com esse acesso mais facilitado. Bom, chegando no período pré-pandemia. Quando a gente chega nesse período pré-pandemia, só para vocês terem ideia, na época a residência de cirurgia plástica ela era em 5 anos. E eles entenderam que principalmente esse aluno que estava chegando, ele não estava bem preparado para entrar no serviço de residência. E as residências começaram a aumentar o tempo delas para melhorar a formação desse aluno que está chegando despreparado. A parte de cirurgia plástica não, manteve os 3 anos, mas a cirurgia geral aumentou mais 3 anos, de 2 para 3 anos. Então, se você pensar que você vai ficar 12 anos numa faculdade pensando em cirurgia plástica, desanimou muita gente. Praticamente você vai fazer um novo curso. E outra coisa, são provas, né? Quem falou que você vai terminar o curso e vai passar? E ainda teve também, começou a formação, a criação de cursinhos, tanto para provas de residência, como cursinho de final de semana, para aquele profissional que não conseguiu ingressar num serviço de residência. E o que começou a acontecer também? Nem todo profissional que termina uma residência, eu falo da plástica, tá? Ele consegue passar na prova de especialista. E ainda a gente fala também na prova de titular, que é algo diferente da prova de especialista. Então, esses médicos começaram a criar novas sociedades. Quando você ouvir falar assim, sociedade de plástica facial, sociedade brasileira de cirurgia da face, não tem nada a ver com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica ela foi a primeira sociedade de classe médica do Brasil. Ela veio na frente de todas as outras, de cardiologia, de dermatologia, e é uma das, vamos falar assim, de serviços que eles mais prezam pelo conhecimento,
sabe? E em relação à formação. Só para você ter ideia, no meu período inteiro de residência, a gente tinha que preencher praticamente a cada semestre o tanto de cirurgia que você fazia, vinha o pessoal da Sociedade Brasileira e vinha o pessoal do MEC, para saber se tudo estava correndo certo. Mas a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, praticamente é uma sociedade bem fechada em relação à distribuição de conhecimento. Ela não deixa que outros profissionais de outras áreas entrem, nenhum congresso nosso, é tudo vigiado, e já pegou muito médico de outras especialidades com crachá falsificado para tentar entrar. Bom, nessa fase aqui, ó, por parte do paciente, estava tendo um paciente que ele está muito informado, praticamente ele não tem nenhum filtro em relação às informações que ele tem no mercado, tá? Os procedimentos estéticos ficaram cada vez mais em conta, mais popularizados, pagamento facilitado, né? E nessa fase aí, ó, começa a parte de harmonização facial. Bom, eu lembro direitinho que eu estava no consultório um dia, chegou uma mãe para mim uma criança de 16 anos, e foi me procurar para fazer uma harmonização facial. E a primeira coisa que eu perguntei foi assim, bom, o que está te incomodando, né? Ela falou, não, eu queria fazer uma harmonização facial. Tá, mas o que te incomoda? Eu acho que é tanta informação que está tendo no mercado, que hoje praticamente estão falando que eu tenho que ter uma mandíbula mais marcada, eu tenho que ter uma boca grande, né? No período que a gente fala que a gente está pregando a diversidade no mundo e praticamente a gente está padronizando as pessoas, né? Cada vez mais você vê que estão ficando com a mesma cara. Então a gente começa a ver um malar muito marcado, uma cara muito cheia, né? E assim acaba criando caricaturas das pessoas, né? Bom, e aí vem a internet nessa fase também. Nós temos uma explosão das redes sociais, aumento do número de influencers, né? E eles começam a ditar as tendências e os aparelhos da moda. Só para vocês terem ideia, em 2018, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Plástica, veio uma dermatologista para dar uma palestra para a gente, e essa dermatologista ela é uma das responsáveis pela outorga dos novos aparelhos que entram na União Europeia. Então, todo aparelho novo que sai do mercado, ele passa por uma avaliação e ele é aprovado ou não. Só para vocês terem uma ideia, em 2018, foi em novembro, ela falou, no segundo semestre teve mais de 180 pedidos de outorga de aparelhos novos para tratamento de celulite, para tratamento de estria, para vários outros tipos de coisa. Muitos aparelhos, a diferença de um para outro era só uma ponteira, era só no visor, praticamente era o mesmo aparelho. Agora a questão fala assim, mas qual que é o melhor aparelho? É o que a influencer da moda ditava. Então, quando ela falava em um certo aparelho, o outro que era a mesma coisa perdia a validade. E forçava as pessoas a ter uma rotatividade de aparelhos sem necessidade. Né? Porque o cliente buscava o aparelho que a influencer falava. Tá? Bom, aí chegamos no pós-pandemia. 2000 até 2024, nós passamos de 230 mil médicos para 502 mil profissionais médicos. A gente teve também muita invasão das outras especialidades, médicas e não médicas. Tá? Então, a gente teve muito biomédico, dentista, fisioterapeuta, esteticista, que estão fazendo procedimentos. Muitos cursos de formação que eu falo, sem pré-requisito nenhum. Antigamente, no início, quando criaram os novos cursos, já que não tinha vaga de residência para todo mundo, pelo menos um pré-requisito que tinha era uma formação médica. De repente, nem formação médica não precisa mais. Você quer fazer um curso de harmonização, você quer fazer um curso de aplicação, você pode fazer. Porque esse conhecimento, ele foi democratizado com a internet. Nesse período de pandemia, a gente começou a aprender via online, né? O mundo teve que ficar um tempo online. Então acabou que esse conhecimento ele foi difundido e praticamente sem nenhum treinamento, né? E geralmente quando esses cursos são dados, eles focam mais no tratamento estético do que no tratamento de complicação. No primeiro ano de residência de plástica, a gente só vê casos de complicação. É um ano inteiro de complicação. Você fica doido para operar uma estética. No segundo ano, você faz corporal e complicação. No terceiro ano, corporal
reconstrução e cirurgia de face, tá? E geralmente esses cursos, às vezes eles dão como, vamos falar assim, letrinha de final as complicações. A gente tem congressos inteiros só de complicação. O Congresso Mineiro de Cirurgia Plástica, ele é focado em complicação, sabe? É um dos melhores que tem no país. E é uma coisa que não é levada tanto em conta. Quando a gente pensa em complicação do que a gente está vendo, você respeita um pouco mais cada procedimento. Então, o que está acontecendo hoje? É o aumento da gravidade dessas complicações. Só essa semana, eu operei uma paciente e ela falou para mim, falou assim, doutor, eu vou estar bem para o casamento do meu filho em outubro? Eu falei assim, olha, eu estou preocupado em deixar você fechar o olho, senão você vai perder uma córnea, sabe? Por uma lesão, uma queimadura grave nas pálpebras. E agora, para mim, agora está surgindo um novo cliente que eu não tinha no consultório. E eu estou recebendo no meu consultório profissionais das áreas de saúde ou profissionais não médicos trazendo os casos de complicações dele. Eu recebi uma dentista com 3 casos de complicação, tá? Graves, viu? Estou com um caso lá de uma osteomielite nasal grave e que não tem jeito de fazer nada por enquanto não consegui resolver essa infecção. Eu recebi pacientes de Belo Horizonte, de Vitória, sabe, com harmonização facial, feito por profissionais totalmente, assim, que estão muito em voga na mídia aí, que todo mundo exalta, mas que ele mesmo não consegue tratar uma complicação que ele faz. E ele, geralmente, o que eles preferem? Não, eu vou pagar por fora e esconder esse paciente para mim não queimar meu consultório. Bom, e por parte dos pacientes, continua muita informação sem filtro nenhum, sem base científica nenhuma está acontecendo. Muita selfie, muita live e muito filtro de imagem. E é engraçado que agora esse cliente ele começa a chegar no consultório e ele começa a perguntar por técnicas novas. Geralmente ele não quer saber o que ele quer operar. Eu não quero operar uma mama, eu quero fazer um sutiã interno, sabe? Eu não quero fazer uma cirurgia de face, eu quero fazer um deep plane. E quando a gente fala em sutiã interno, só para vocês terem ideia, o primeiro sutiã interno foi de 1952, não é coisa nova. Estamos tentando fazer sutiã desde 2052. 2001, outra tentativa de sutiã interno, tá? E estamos tentando, mas não é uma coisa nova, né? Quando a gente fala em deep plane, o primeiro deep plane tentado na cirurgia de face foi em 2011, por um colega argentino, só que a dificuldade que ele colocava era tão grande que para a gente ficar, ainda está difícil, até chegar um outro e popularizar a técnica. E engraçado, esses dias eu recebi uma outra que chegou para mim e falou assim, doutor, porque eu passei em outro consultório e eu queria fazer uma mamoplastia em L. É uma técnica nova? Tá, bom, é uma técnica nova para o médico que está fazendo ou é uma técnica nova de mercado? Porque a mamoplastia em L, ela popularizou na década de 80, com o professor Bozola, né? Então, eu acho assim, o conhecimento da história, né? A gente vê que as coisas vão e voltam com um nome diferente, com um cara diferente, com essa roupagem diferente, né? Bom, e aí chegamos no outro ponto. Nós começamos agora com os profissionais de saúde e influência. Já não basta para mim, se sou um profissional de saúde, já está no mercado, eu tenho que ser um influencer também. Eu tenho o melhor consultório, eu tenho que vender meu padrão de consultório, eu tenho que vender meu padrão de captação de paciente, eu tenho que vender meu padrão de cirurgia, né? E isso é uma coisa complicada, né? Porque ele larga de ser só um profissional médico e agora passa a ser um empresário. Um empresário, né? Tentando vender mais, assim, mais preocupado com marketing do que preocupado em, vamos falar assim, conhecimento pessoal. Então, o que eu queria falar assim, olha, profissionais de saúde, muita ética e responsabilidade no que vai fazer, muita ética e responsabilidade, tá? Eu acho o seguinte, quando a gente fala em ética, se a pessoa tem coragem de colocar o currículo dela na frente de qualquer um e mostrar ele, sabe, e falar assim, você quer ainda continuar a fazer um procedimento comigo? Está sendo ético. Para quem está começando também, teria que fazer isso. Mostra o currículo e fala, olha, eu sou formado nisso, eu faço isso, você quer fazer um preenchimento comigo? Você quer fazer um tratamento estético comigo? Já para o paciente que eu falo, o mais importante, bom senso, tá? Bom senso. Valorize o conhecimento de um profissional.
problema é que às vezes conhecimento é caro, tem preço, né? E às vezes a gente tende a buscar algo mais barato, né, por causa desse valor. Então, muito bom senso na hora de escolher um profissional, tá certo? E eu acho o seguinte, ó, o segredo da saúde está no equilíbrio, e a beleza está nos olhos de quem vê. Essa eu aprendi com o Dr. Pitangui, não sei de onde que ele tirou, mas ele falava, a beleza está nos olhos de quem vê.